Episódio 1. Bem-vindo ao primeiro episódio desta série exclusiva do canal Prossiga para o Alvo, onde vamos desvendar os segredos de Mais Esperto que o Diabo e mostrar como você pode escapar das correntes que mantêm tantas pessoas presas à mediocridade. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa, que vai revelar como o diabo usa artifícios sutis para desviar você do seu verdadeiro propósito e como a definição clara de um objetivo transforma sua vida. Sinta-se à vontade para se inscrever e ativar o sininho, pois cada insight aqui vai impulsionar sua jornada rumo ao sucesso. A obra começa com uma entrevista inédita, na qual Napoleon Hill dialoga diretamente com uma entidade que ele chama de Diabo. Logo nos primeiros momentos, somos confrontados com uma revelação surpreendente. O diabo não habita cavernas sombrias, nem se manifesta em chifres e cauda. Ele vive na mente das pessoas que vacilam entre o sonho e a ação, dos que navegam sem rumo definido, entregues ao hábito venenoso que Hill batiza de vagar. Esse vagar é o caminho mais curto para o fracasso, pois afastar o indivíduo da capacidade de pensar por si mesmo e de seguir um propósito firme. Imagine uma pequena pedra rolando ladeira abaixo, ganhando velocidade a cada instante, sem direção. É assim que funciona o vagar. Você cedeu ao automatismo, realiza tarefas mecânicas, consome notícias sem reflexão e deixa suas decisões à mercê de circunstâncias ou opiniões alheias. O resultado é um ciclo de insatisfação e impotência, enquanto você acredita estar apenas vivendo a sua rotina. O diabo se alimenta dessa esterilidade mental, usando o medo, a dúvida e a indecisão como ferramentas de controle. Para romper esse ciclo, Hill apresenta a arma mais poderosa que temos à disposição: o propósito definido. Definir um propósito é muito mais do que traçar uma meta financeira ou um resultado profissional. É estabelecer uma causa maior, algo que faça você levantar da cama todos os dias com vontade de vencer. Quando seu porquê é suficientemente forte, todo obstáculo se torna um degrau, e cada queda se converte em aprendizado. A clareza de propósito acende uma chama interna que nem as maiores tempestades conseguem apagar. No diálogo imaginário entre Hill e o diabo, fica evidente que a ausência de propósito cria um terreno fértil para as preocupações. O diabo afirma com frieza que quem não tem um objetivo definido é como uma vela ao vento, prestes a se apagar. Ele revela que usa a preocupação constante para descarregar sobre a mente humana toda sua energia negativa, gerando ansiedade, insônia e distrações. Essa preocupação é a matéria-prima do vagar. Ela corrói a vontade e amarra o potencial criativo. Você já parou para perceber quantas vezes seu pensamento se perde em cenários de medo ou arrependimento? Quantas oportunidades deixou passar porque estava envolto em dúvidas ou "e se" que nunca se realizam? Esse é o efeito de permitir que seus pensamentos sejam invadidos por ideias desconstrutivas. A meditação sobre o seu propósito, repetida diariamente, funciona como uma barreira protetora. Hill recomenda gravar sua declaração de propósito e repetir em voz alta todas as manhãs e noites, reforçando no subconsciente a missão que justifica seus esforços. Outro conceito essencial apresentado neste capítulo é o da autodisciplina mental. O diabo confessa que trata a mente humana como um animal indisciplinado, facilmente distraído por estímulos triviais. Redes sociais, fofocas, entretenimento vazio e hábitos nocivos são instrumentos que ele usa para manter as pessoas sob controle. A solução proposta por Hill é simples, mas exige prática constante: assumir o comando dos próprios pensamentos. Sempre que perceber uma ideia inútil ou negativa surgindo, desvie imediatamente sua atenção para algo construtivo, como a leitura de um trecho inspirador ou a visualização do seu objetivo. Vale destacar que a autodisciplina não significa rigidez absoluta. Trata-se de cultivar a flexibilidade inteligente, escolher conscientemente onde focar sua energia e evitar desperdiçá-la em preocupações estéreis. Ao longo deste capítulo, vamos apresentar exercícios práticos para treinar esse músculo mental. Um deles consiste em anotar, ao fim de cada dia,
todas as vezes em que você se deixou levar por pensamentos improdutivos. Em seguida, você identifica o gatilho que disparou a distração e cria uma estratégia para redirecionar sua atenção na próxima ocasião. Neste momento, o canal Prossiga para o Alvo convida você a pausar o vídeo e refletir. Qual é o seu propósito maior? O que faz seus olhos brilharem ao imaginar o futuro? Anote sem medo. Coloque palavras que expressem emoção. Seja ousado. Essa simples ação já começa a desconstruir o domínio do vagar sobre a sua mente. Hill também destaca a importância da associação positiva. Ele relata que a influência das pessoas ao seu redor pode servir tanto como combustível para o sucesso, quanto como âncora que arrasta você para baixo. O diabo revela que espalha a desconfiança e conversa negativa através de indivíduos que cultivam pessimismo e inveja. A recomendação de Hill é clara. Cerque-se de pessoas com visão de crescimento, compartilhe seu propósito com quem realmente acredita no seu potencial e limite o convívio com críticos que não agregam valor. Em uma história marcante, Hill, narrado como um homem, abandonou suas ambições ao redor de pessoas sem objetivo, mas recuperou o rumo ao se aproximar de um grupo de empreendedores visionários. A troca de ideias elevou seu padrão de pensamento, estimulou sua autodisciplina e reacendeu suas esperanças. Esse exemplo ilustra o poder da influência positiva. Escolha bem seus companheiros de jornada. Eles podem ser o vento a favor ou contra. Ao longo deste capítulo, vamos trabalhar também a questão do medo. O diabo confessa que seu principal aliado é o medo do fracasso, do julgamento e do desconhecido. Essas emoções são atordoantes e empurram tantas pessoas para a inércia. A resposta de Hill é desenvolver a coragem intelectual. Aceitar que o erro faz parte do processo, que cada queda traz aprendizado e que a ação decisiva, ainda que imperfeita, vale mais do que a hesitação eterna. Um exercício eficaz consiste em listar seus maiores medos relacionados ao seu propósito e, ao lado de cada um, escrever uma estratégia para enfrentá-lo. Por exemplo, se o medo for falar em público, a estratégia pode ser participar de grupos de discussão ou gravar pequenos vídeos para treinar a comunicação. Ao elaborar soluções práticas, você transforma o medo em um plano de ação e retoma o controle sobre a própria mente. Antes de encerrar este episódio, proponho um desafio que integra tudo o que vimos até agora. Durante 7 dias, reserve 5 minutos toda manhã para repetir sua declaração de propósito e visualizar, com riqueza de detalhes, a realização desse objetivo. Em seguida, mantenha um registro diário das distrações e dos momentos de preocupação que surgirem, identificando padrões e desenvolvendo estratégias de redirecionamento imediato. Além disso, selecione 3 pessoas que compartilhem uma mentalidade positiva e agende conversas semanais para trocar ideias, apoiar-se mutuamente e reforçar seus propósitos. Este exercício de imersão colocará você em uma trajetória de transformação profunda. Você perceberá que o vagar perde a força e sua mente começa a operar com clareza, foco e determinação. Ao longo dos próximos capítulos, vamos aprofundar outras táticas poderosas do livro, sempre mantendo o propósito no centro de tudo. Se você está acompanhando até aqui, não deixe de deixar seu comentário contando qual foi o insight mais impactante deste primeiro encontro com as lições de Mais Esperto que o Diabo. Sua participação fortalece nossa comunidade e incentiva outras pessoas a prosseguir para o alvo de suas próprias vidas. No próximo episódio, vamos explorar como o hábito de perguntar o porquê de tudo pode libertar ainda mais a sua mente das artimanhas do diabo e abrir portas para a criatividade e a resolução de problemas. Até lá, mantenha seu propósito aceso e lembre-se de que você é maior do que qualquer influência negativa que tente te arrastar para longe dos seus sonhos. Episódio 2. Bem-vindo de volta à temporada 1 do canal Prossiga para o Alvo. No episódio anterior, descobrimos como definir um propósito poderoso, assumir o controle dos pensamentos e cercar-nos de influências positivas. Agora, vamos aprofundar em um conceito central de Mais Esperto que o Diabo: o vagar
ou drifting, como Napoleon Hill o chama. Se você ainda não superou o vagar, corre o risco de ser conduzido pelas circunstâncias, em vez de comandar sua própria vida. Fique comigo até o fim e descubra como identificar esse hábito pernicioso e substituí-lo por um padrão de ação deliberada. No diálogo entre o autor e o diabo, fica claro que o drifting é a arma secreta de nosso adversário mental. Pessoas que vagueiam não pensam criticamente. Elas se deixam levar por emoções, pelos impulsos do dia a dia, por modismos e pelas opiniões alheias. Quando a mente não está orientada por um propósito definido, cada notícia sensacionalista, cada comentário pessimista ou cada distração fútil atua como um bote que arrasta o indivíduo para longe de seus objetivos. O diabo, em sua perspicácia, recolhe essa energia dispersa e a devolve sob a forma de medo, dúvida e inércia. Para entender melhor, imagine uma embarcação sem leme à deriva em mar aberto. Não importa a força do vento ou a velocidade das ondas. Sem um leme firme, o barco não chega a lugar nenhum. O drifting é esse estado de deriva mental. As 7 velas, a fé, o conhecimento, a imaginação, a decisão, a persistência, o mastermind e, claro, o propósito, não servem de nada se você não mantiver o leme na mão. Agora, a grande notícia é que você pode retomar o comando. Basta reconhecer quando está vagando e adotar hábitos que o reinstalem no leme da sua vida. O primeiro passo é aprender a detectar o vagar em ação. Preste atenção aos sinais mais sutis. Você já se flagrou consumindo horas de conteúdo aleatório nas redes sociais sem qualquer relação com seus objetivos? Ou entrou em discussões improdutivas que só aumentaram sua ansiedade? Talvez tenha se sentido incapaz de tomar uma decisão simples, adiando-a indefinidamente. Esses são indícios clássicos de quem está acima do leme, sem controle sobre seus próprios pensamentos. Uma técnica poderosa para trazer à tona o momento exato em que você começa a vagar consiste em criar uma espécie de alarme mental. Sempre que perceber que sua mente se desviou para um ciclo de preocupações fúteis, diga mentalmente a palavra âncora, foco. Esse comando simples interrompe o padrão de pensamento destrutivo e o lembra de voltar, imediatamente, ao seu propósito. Com a prática diária, o simples foco provoca uma resposta automática no cérebro, restaurando a atenção no que realmente importa. Além disso, reserve alguns instantes ao longo do dia para realizar uma autoavaliação rápida. Faça uma pausa, feche os olhos e pergunte a si mesmo: estou pensando em algo que me aproxima do meu objetivo ou apenas rodopiando em ideias que não geram ação? Se a resposta for a segunda opção, anote mentalmente qual versão de drifting você experimentou: distração pelas redes, preocupações financeiras sem um plano, e programe uma ação corretiva. Talvez retomar a leitura de um trecho inspirador, revisar sua declaração de propósito ou escrever um passo concreto para avançar em seu projeto. Napoleon Hill alerta que o drifting pode ocorrer sob influência de 6 medos básicos: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice e o medo da morte. Esses medos funcionam como correntes invisíveis que limitam a liberdade de pensar com clareza. Quando uma dessas emoções toma conta, o indivíduo perde o poder de decisão racional e passa a reagir de forma automática, alimentando um ciclo de preocupações e procrastinação. Para combater esse tipo de drifting, pratique o enfrentamento consciente de cada medo. Faça uma lista dos seus maiores receios relacionados a cada categoria e, ao lado, escreva uma estratégia prática para neutralizá-los. Se o medo da pobreza é predominante, crie um plano financeiro com metas mensais de economia ou geração de renda. Se o temor da crítica o paralisa, comprometa-se a compartilhar uma ideia ou um projeto com um amigo de confiança e aceitar feedback. Ao encarar cada medo com uma ação específica, você fortalece sua autodisciplina e reduz o campo de atuação do drifting. Outro recurso valioso é substituir o vagar por um hábito de aprendizado contínuo.
Em vez de consumir conteúdos aleatórios, escolha um tema ligado ao seu propósito e apresente-se o desafio de aprender algo novo sobre ele todos os dias. Pode ser um conceito de gestão, um insight sobre marketing digital ou um caso de sucesso de alguém da sua área. Esse fluxo intencional de informações relevantes cria um estado mental de progresso e impede que as distrações tomem espaço. No canal Prossiga para o Alvo, incentivamos também a prática do dia de imersão periódica. Reserve uma manhã ou uma tarde por semana para desconectar-se de redes sociais, e-mails e conversas superficiais. Use esse tempo para refletir profundamente sobre seus objetivos, revisar suas estratégias e planejar as próximas ações. A imersão contrasta diretamente com o vagar, pois desafia você a focar de maneira prolongada em algo significativo, reforçando o leme que guia sua mente. Vale lembrar que o drifting não é uma falha moral ou uma fraqueza insuperável. É um hábito mental cultivado ao longo de anos e alimentado pela sobrecarga de estímulos diversificados. O que Hill nos ensina é que, assim como qualquer hábito, o drifting pode ser substituído por padrões mais saudáveis. A prática deliberada do foco, da autoavaliação e do aprendizado contínuo cria novas conexões neurais, transformando o seu cérebro em uma máquina orientada para o propósito e ousada na ação. Para colocar em prática o que aprendemos neste capítulo, proponho um exercício de 7 dias. A cada manhã, ao iniciar seu dia, repita sua declaração de propósito em voz alta e visualize uma tarefa concreta que realizará em direção a ele naquele dia. Durante o dia, programe 3 alarmes mentais, lembretes no seu celular ou post-its visíveis, para checar se você está focado ou caiu no drifting. Ao fim do dia, registre em um caderno quantas vezes percebeu o vagar e quais ações fez para interrompê-lo. Esse balanço diário revelará padrões de drifting e tornará mais fácil eliminá-los gradualmente. Ao longo dessa jornada, compartilhe nos comentários do vídeo como tem sido seu progresso. Quais tipos de drifting aparecem com mais frequência? Quais âncoras mentais funcionam melhor para você? Sua participação motiva a comunidade inteira e gera insights valiosos para todos que estão em busca de uma mente livre e poderosa. No próximo episódio, vamos explorar como o hábito de questionar tudo, de forma sistemática e criativa, pode reforçar ainda mais sua resistência ao drifting e impulsionar a geração de soluções inovadoras. Prepare-se para descobrir como o questionamento inteligente se transforma em uma arma secreta para lidar com problemas e criar oportunidades. Fique ligado no canal Prossiga para o Alvo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum episódio desta série que transformará sua vida. Lembre-se, escolher não vagar é escolher comandar o próprio destino. Até o episódio 3. Episódio 3. Bem-vindo de volta à temporada 1 do canal Prossiga para o Alvo. No episódio anterior, aprendemos a reconhecer e interromper o vagar mental e a estabelecer hábitos que garantem foco no nosso propósito. Agora, é hora de avançar para uma das ferramentas mais poderosas contra as armadilhas do diabo: o questionamento inteligente. Neste capítulo, você vai descobrir como formular perguntas certeiras que iluminam o caminho da ação, geram insights e o mantém sempre à frente de qualquer distração ou dúvida que tente desviá-lo de seus objetivos. Napoleon Hill revela em Mais Esperto que o diabo teme mais do que qualquer outro mecanismo, a mente indagadora, pois perguntas bem formuladas impõem clareza, despertam a razão e anulam a força corrosiva das preocupações. Perguntar de forma consciente é como acender um holofote em um ambiente escuro. Tudo o que antes ficava no campo da incerteza se torna visível, revelando soluções, riscos e oportunidades. Para começar, vamos abordar 3 tipos de questionamento que você pode usar a qualquer momento: o questionamento de definição, o questionamento de causa e o questionamento de solução. Cada um atua em uma etapa diferente do processo de tomada de decisão e ação. O questionamento de definição ajuda a especificar com precisão o problema ou a meta. Em vez de formular perguntas vagas como "o que devo fazer hoje?", experimente perguntar de forma mais clara: qual é a única tarefa que, se concluída agora,
Me aproximará do meu objetivo principal? Essa pergunta pune a dispersão mental e faz você priorizar o que realmente importa. O questionamento de causa é utilizado para entender o que está gerando um obstáculo ou frustração. Por exemplo, se você sentir que a motivação sumiu, substitua por que estou deixando de cumprir minhas rotinas matinais? Ou ainda, qual crença ou sentimento está me impedindo de agir de forma disciplinada? Ao identificar a causa raiz, você consegue criar intervenções eficazes, em vez de ficar preso a sintomas superficiais. Já o questionamento de solução se volta para a geração de alternativas práticas diante de um desafio. Em vez de lamentar a falta de recursos, experimente perguntar: de que maneira posso obter apoio ou informações que me permitam superar esta fase? Ou ainda, o que posso testar hoje sem grandes riscos para verificar se estou no caminho certo? Essas perguntas ativam a criatividade e a imaginação, aproximando você de protótipos simples e ações imediatas. Para incorporar o hábito do questionamento inteligente na sua rotina, proponha um exercício de 7 dias que vai criar uma mentalidade permanente de investigação. No primeiro dia, escolha uma meta clara e formule 3 perguntas de definição que eliminem qualquer ambiguidade sobre como alcançá-la. Por exemplo, se seu objetivo é aumentar a renda em 20%, suas perguntas podem ser: qual atividade gera hoje a maior receita? Quais ajustes práticos posso fazer nesse processo para torná-lo mais eficiente? E em quanto tempo posso implementar cada ajuste? No segundo dia, esteja atento a situações de frustração ou procrastinação. Cada vez que sentir resistência, faça imediatamente 3 perguntas de causa para descobrir o que está barrando seu progresso. Anote as respostas e reflita sobre padrões que se repetem. No terceiro dia, selecione um desses bloqueios e use o questionamento de solução para gerar 5 possibilidades de ação que sejam simples e de baixo custo. Escolha a mais promissora e já coloque em prática em seguida. No quarto dia, aumente o nível de complexidade. Identifique um desafio mais amplo, como montar o roteiro completo do seu próximo vídeo ou criar um novo produto. E use os 3 tipos de perguntas em sequência. Defina com precisão o que precisa ser feito. Investigue a causa de eventuais barreiras e, por fim, busque soluções criativas. Documente todo esse processo em um documento ou caderno, pois ele servirá de base para aprimorar suas habilidades de questionamento. No quinto dia, envolva uma pessoa de confiança nesse exercício. Compartilhe suas perguntas e resultados. Peça feedback e refinamentos. A interação com outra mente aguça ainda mais a qualidade das perguntas e revela pontos de vista que você não perceberia sozinho. No sexto dia, aplique as perguntas em um contexto de equipe ou grupo. Se tiver uma reunião de trabalho ou um encontro com seu grupo Mastermind, introduza o questionamento inteligente como parte da pauta. Você verá como a dinâmica se torna mais produtiva, com ideias surgindo de forma mais rápida e clara. No sétimo dia, faça uma revisão geral de tudo o que aprendeu. Releia suas anotações, identifique quais perguntas foram mais transformadoras e crie um pequeno manual pessoal de perguntas poderosas que possa consultar sempre que precisar. Além dessa prática, há outra estratégia que Hill destaca como essencial: o hábito de perguntar por quê de forma contínua. Ele conta que, ao questionar repetidamente o motivo por trás de qualquer ação ou ideia, chegamos a insights que revelam a essência de cada situação. Essa técnica, às vezes chamada de 5 porquês, consiste em perguntar por quê à própria resposta anterior, até chegar à raiz do questionamento inicial. Por exemplo, se você quer entender por que sua taxa de conversão caiu em um determinado mês, pergunte: por que as pessoas estão desistindo no meio do funil? E então, por que o conteúdo oferecido não está atendendo às expectativas? E assim por diante, até ter clareza total sobre o ajuste a ser feito. Ao longo deste capítulo, fique atento também ao poder do questionamento interno no combate ao medo e à dúvida. Se surgir um pensamento do tipo: não sou bom o suficiente, responda mentalmente com a pergunta:
E qual é a evidência concreta de que isso seja verdade? Esse contraponto questionador esvazia as afirmações negativas, pois obriga a mente a apresentar prova empírica, algo que raramente existe em padrões de autossabotagem. No canal Prossiga para o Alvo, já mostramos como esse método permitiu a um seguidor transformar seu produto digital em um best-seller. Ele aplicou as perguntas para revisar todo o funil de vendas, desde a landing page até o acompanhamento pós-compra, e identificou rapidamente gatilhos que precisavam ser ajustados. O resultado foi um aumento de quase 50% em conversões no mês seguinte. Para que o questionamento inteligente seja realmente eficaz, é fundamental registrar as perguntas e respostas de forma organizada. Use um caderno dedicado ou um arquivo digital, com data e contexto de cada sessão de perguntas. Isso cria um histórico de aprendizado e permite comparar resultados ao longo do tempo. Antes de encerrarmos este terceiro episódio, convido você a pausar o vídeo e escrever 5 perguntas que vão transformar o seu próximo dia de trabalho ou de estudos. Seja específico. Pergunte como, quando, onde e por quê. Em seguida, faça uma promessa a si mesmo de responder a cada uma delas até o final do dia e de tomar pelo menos uma ação concreta com base nas respostas obtidas. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu comentário contando qual foi a pergunta mais surpreendente que você criou. E não se esqueça de se inscrever no canal Prossiga para o Alvo se ainda não for inscrito. Assim, você garante que não vai perder o próximo episódio, no qual vamos revelar o poder da decisão rápida como antídoto definitivo contra a procrastinação. Lembre-se, quem faz boas perguntas recebe respostas valiosas, e quem age sobre essas respostas com rapidez e fé constrói um caminho seguro rumo ao sucesso. Até o episódio 4. Episódio 4. Seja muito bem-vindo de volta à temporada 1 do canal Prossiga para o Alvo. No episódio anterior, você aprendeu a formular perguntas poderosas que iluminam seu caminho e o mantêm longe do drifting mental. Agora vamos mergulhar numa habilidade essencial para manter sua mente firme e produtiva: a autodisciplina e o controle emocional. Sem essa força interior, até o propósito mais nobre pode se perder em meio a impulsos, angústias e reações instintivas. Mas com práticas simples e consistentes, você se tornará dono dos seus pensamentos, das suas emoções e do seu tempo. Napoleon Hill revela em Mais Esperto que o diabo exerce seu domínio principalmente sobre aqueles que não conseguem gerenciar seus estados de espírito. Quando você permite que a raiva, o medo, a ansiedade ou o desânimo assumam o comando, suas ações passam a ser reações automáticas, quase sempre destrutivas. A autodisciplina é o freio que você coloca antes de entrar em alta velocidade numa estrada perigosa. É o fator decisivo entre tomar a atitude certa ou sucumbir a impulsos que sabotam seu progresso. Para iniciar seu treino de autodisciplina, comece pela gestão do seu tempo. Fazer uma lista detalhada de tarefas não basta. É preciso determinar prioridades absolutas e estabelecer períodos fixos para cada atividade. Reserve blocos de tempo ininterruptos para o que chama maior foco. Pode ser estudo, planejamento financeiro, criação de conteúdo ou prática de hábitos saudáveis. Durante esses blocos, elimine toda e qualquer distração. Coloque o celular em modo avião, feche abas desnecessárias no computador e comunique às pessoas ao redor que você está indisponível. Isso cria um ambiente propício à concentração profunda, sem que a mente seja facilmente desviada por estímulos externos. Outra prática fundamental é a criação de rotinas diárias poderosas. O diabo se aproveita da inconsciência. Quando você age por hábito mecânico, sem questionar, abre espaço para driftings sutis. Para combater isso, defina uma sequência fixa de atividades matinais e noturnas que sustentem seu propósito. Pela manhã, acorde no mesmo horário, faça exercícios rápidos, revise sua declaração de propósito e visualize o progresso do dia. À noite, reflita sobre as conquistas e os obstáculos, anote aprendizados e organize as tarefas do dia seguinte. Essas rotinas reforçam sua autodisciplina
e evitam que você inicie ou encerre o dia sem um direcionamento claro. O controle emocional é outro pilar inseparável da autodisciplina. Napoleon Hill mostra que as emoções não reguladas são como um rio fora do leito, capazes de destruir a paisagem da sua mente. Para domar esse rio, aprenda a reconhecer os sinais de alerta: coração acelerado, pensamentos negativos recorrentes, tensão muscular, irritabilidade. Quando identificar esses sintomas, aplique imediatamente uma técnica de respiração consciente. Inspire contando até 4, segure o ar por 4 tempos. Expire lentamente em 4 tempos e repita por 3 ciclos. Esse exercício simples reduz a ativação do sistema simpático e devolve a clareza mental, permitindo que você escolha a melhor resposta em vez de reagir impulsivamente. Em situações de estresse intenso, adote o hábito de adiar sua reação por 10 segundos. Essa pequena pausa cria uma lacuna entre o estímulo e a resposta. Tempo suficiente para consultar seu propósito e suas metas antes de agir. Por exemplo, se um imprevisto gerar frustração e vontade de desistir, conte até 10 enquanto lembra por que iniciou aquele projeto. Essa técnica impede que o diabo use a reação imediata para desviá-lo do seu objetivo. Napoleon Hill também enfatiza a importância de cultivar emoções elevadas: gratidão, entusiasmo, compaixão, que fortalecem sua resistência ao drift e ao impulso negativo. Todas as manhãs, dedique 2 minutos a enumerar mentalmente 3 razões pelas quais você é grato. Pode ser a família, a saúde ou mesmo a oportunidade de aprender algo novo. Esse exercício libera neurotransmissores que elevam seu humor e energizam sua mente, criando um campo emocional que bloqueia preocupações e pessimismos. Para aprofundar sua autodisciplina, proponho um desafio de 7 dias. No primeiro dia, crie sua rotina matinal detalhada. Defina horários, atividades e objetivos de foco. No segundo dia, identifique suas principais armadilhas de tempo: redes sociais, e-mails interrompidos, conversas improdutivas, e elimine-as durante os blocos de alta produtividade. No terceiro dia, pratique a respiração consciente ao primeiro sinal de estresse, anotando em um caderno a situação e a emoção sentida. No quarto dia, adie toda a reação impulsiva por 10 segundos antes de responder a situações que desafiem seu equilíbrio. No quinto dia, insira a meditação de gratidão matinal, listando 3 motivos para agradecer. No sexto dia, revise e ajuste sua rotina noturna para incluir reflexões sobre vitórias e aprendizados. No sétimo dia, avalie os resultados. Quantas interrupções você reduziu? Quanto tempo ganhou para o que realmente importa? Como suas emoções se comportaram? Outro ponto estratégico para fortalecer a autodisciplina é a definição de limites claros em seus compromissos. Diga não a convites, projetos ou atividades que não estejam alinhados ao seu propósito. O diabo adora explorar a boa vontade, convidando você para ocupar seu tempo com demandas que pouco agregam. Aprender a recusar com educação, mas firmeza, é um ato de amor próprio e de respeito ao seu objetivo maior. No canal Prossiga para o Alvo, frequentemente recomendamos o uso de um contrato consigo mesmo. Escreva um compromisso claro, descrever a rotina de disciplina, as consequências de não segui-la e as recompensas por mantê-la. Coloque esse contrato em um local visível e releia-o sempre que sentir a menor vontade de quebrar sua disciplina. Esse pacto fortalece seu senso de responsabilidade interna e reduz a influência externa. Por fim, lembre-se de que a autodisciplina não se exerce de forma isolada. Quando você forma um grupo mastermind, como falaremos em episódios futuros, cultivar a disciplina coletiva gera um efeito de reforço mútuo. Mas, por enquanto, concentre-se em tornar sua própria mente um bastião de ordem e controle. Cada conquista no domínio dos seus hábitos pavimenta o caminho para resultados extraordinários. Antes de encerrar este episódio, faça um registro. Quais emoções mais desafiaram sua disciplina até hoje? Qual parte da sua rotina você já cumpre com facilidade e onde ainda encontra resistência? Anote essas respostas e compartilhe nos comentários do vídeo.
Sua experiência fortalece a comunidade e já inspira outras pessoas a assumirem o leme de suas vidas. No próximo episódio, vamos falar sobre a arte de usar seu tempo como um recurso estratégico, explorando a obra-prima da gestão pessoal, apresentada por Napoleon Hill. Você verá como pequenos ajustes no uso das horas podem multiplicar seus resultados sem aumentar sua carga de trabalho. Não perca! Inscreva-se no canal Prossiga para o Alvo e ative o sininho para receber o episódio 5 em primeira mão. Até lá, lembre-se, disciplina não é prisão, é liberdade de seguir seu propósito com consistência, clareza e poder de ação. Prossiga para o alvo. Temporada 1, Episódio 5. O tempo como recurso supremo. A gestão pessoal segundo Napoleon Hill. Seja muito bem-vindo ao quinto e último episódio desta temporada do canal Prossiga para o Alvo. Até aqui, você definiu seu propósito, dominou o drifting, aprendeu a fazer perguntas poderosas e conquistou a autodisciplina. Agora chegou o momento de revelar a obra-prima da gestão pessoal. Transformar o tempo no seu aliado número 1. Neste episódio, inspirado em Mais Esperto que o Diabo, você vai descobrir como usar cada segundo de forma estratégica, multiplicar seus resultados sem aumentar sua carga de trabalho e, finalmente, assumir o domínio total da sua vida. Imagine que seu dia é um tesouro de 24 moedas de ouro. Cada hora representa uma moeda que, se desperdiçada, jamais retorna. Napoleon Hill afirma que a falta de controle sobre o tempo é uma das principais portas de entrada para o vagar e para as influências negativas. Quando você não planeja suas horas, abre espaço para que distrações, indecisões e tarefas sem valor consumam seu potencial. O resultado? A sensação de correr o dia inteiro e, no fim, não ter avançado 1 centímetro rumo ao seu objetivo. Mas há boas notícias. Assim como qualquer hábito, o uso eficiente do tempo pode ser aprendido. Hill apresenta conceitos claros que combinam visão de longo prazo com ação imediata. A primeira diretriz é segmentar o dia em blocos bem definidos. Em vez de encarar o período matinal, vespertino e noturno de forma genérica, detalhe cada faixa horária com atividades específicas e prioridades absolutas. Por exemplo, das 6 às 8, estudo e revisão de propósito. Das 8 às 11, foco na tarefa mais importante do dia. Das 11 ao meio-dia, networking e relacionamento, e assim por diante. Esse nível de detalhamento elimina a ambiguidade e faz a mente antecipar exatamente o que deve ser feito a cada instante. Outra técnica poderosa é o que Hill chama de cronograma de ação planejada. Funciona assim: toda noite, reserve 10 minutos para listar as 3 ou 4 tarefas que terão maior impacto nos seus resultados no dia seguinte. Classifique-as pela ordem de importância e estime o tempo necessário para cada uma. Ao acordar, inicie pelo item mais relevante, sem olhar e-mails ou notificações. Essa abordagem impede que assuntos de menor valor roubem seu foco logo cedo, e ao concluir a primeira missão, você ganha energia e confiança para seguir em frente. Para ilustrar, pense em um empreendedor digital que precisava criar conteúdo, responder clientes, analisar métricas e estudar novidades do mercado. Antes de adotar o cronograma, ele passava horas alternando entre tarefas e nunca conseguia finalizar nada com qualidade. Ao destinar um bloco ininterrupto de 2 horas para a criação de vídeos, outro de 1 hora para atendimento e outro de 1 hora para aprendizado, ele reduziu o tempo de produção em 30% e elevou o engajamento em 50%. Esse exemplo mostra como a clareza no uso do tempo gera ganhos exponenciais. Hill também enfatiza a importância de monitorar o uso real das horas. Aqui entra o registro de tempo detalhado. Durante uma semana, anote em intervalos de 15 minutos o que você está fazendo. No final, você terá um raio-x fiel de onde seu tempo foi investido. E muito provavelmente encontrará lacunas de drifting sutis, navegar sem foco na internet, conversas que se arrastam sem propósito ou pausas longas demais. Ao identificar esses vazamentos de tempo,
Você pode criar barreiras específicas. Limite o uso de redes sociais, estabeleça horários para e-mail e defina regras rígidas para reuniões. Outra estratégia fundamental destacada por Hill é a técnica do participante ativo. Em vez de responder imediatamente a qualquer solicitação externa, faça uma pausa de 5 minutos para avaliar se aquilo se alinha ao seu propósito e ao cronograma planejado. Se não for realmente urgente ou importante, agende para depois ou delegue. Essa ação de interromper o impulso de responder agora impede que você seja sugado por demandas alheias e mantém seu foco naquilo que realmente importa. Um ponto crucial muitas vezes esquecido é o descanso estratégico. Hill deixa claro que o cérebro não funciona em ritmo contínuo. Ele precisa de períodos de relaxamento para consolidar aprendizados e renovar a criatividade. Por isso, inclua pausas curtas de 5 minutos a cada 50 minutos de trabalho intenso. Use esse tempo para alongar o corpo, respirar profundamente ou simplesmente olhar pela janela. Essas micropausas mantêm o cérebro em alta performance e impedem a fadiga mental. Para potencializar ainda mais seus resultados, combine o gerenciamento do tempo com o uso de ferramentas de automação, tema que exploramos na disciplina, mas que vale reforçar aqui. Agendar publicações, programar envios de e-mail e utilizar assistentes virtuais para tarefas rotineiras libera horas valiosas na sua agenda. O segredo é investir algumas horas inicialmente para configurar esses sistemas e depois colher o benefício diário de um ambiente de trabalho mais leve e eficiente. No canal Prossiga para o Alvo, sempre recomendamos um ritual de início e término de expediente. Ao começar, faça a revisão rápida do cronograma de ação planejada. Ao encerrar, dedique 5 minutos para registrar seu progresso, lições aprendidas e ajustar o planejamento do dia seguinte. Essa rotina fecha o ciclo de ação-reflexão-planejamento, garantindo evolução contínua e evitando a sensação de dias desconexos, em que você não sabe exatamente o que conquistou. Agora, proponho um desafio que integra todas essas estratégias. Durante 7 dias, implemente o cronograma de ação planejada e o registro de tempo detalhado. Defina 3 metas diárias e organize blocos de trabalho ininterruptos. Estabeleça pausas programadas e pratique a regra dos 5 minutos antes de atender solicitações externas. Ao final de cada dia, reflita sobre o que foi cumprido e ajuste seu planejamento. Você perceberá uma redução drástica nas horas desperdiçadas e um aumento significativo na produtividade e na qualidade do seu trabalho. Para reforçar, lembre-se sempre do chamado princípio dos últimos 3 minutos. Ao concluir cada bloco de tempo, avalie nos 3 minutos finais. O que deu certo? O que atrapalhou? Que ajustes farei no próximo bloco? Essa prática de microfeedback constante cria um ciclo virtuoso de melhoria contínua. Não deixe de compartilhar nos comentários do vídeo quais ganhos você teve na gestão do seu tempo. Quantas horas você conseguiu redirecionar para o seu propósito? Quais técnicas foram mais eficazes? Sua experiência pode inspirar toda a comunidade a elevar seu padrão de performance. Chegamos ao fim desta temporada, mas aqui não é ponto final. É o combustível para a próxima etapa da sua jornada. Inscreva-se no canal Prossiga para o Alvo, ative o sininho e fique atento ao anúncio da temporada 2, onde vamos explorar novos temas poderosos para manter sua mente afiada e seu coração alinhado ao seu destino. Lembre-se, o maior recurso que você possui é o seu tempo. Use-o com sabedoria, pois cada segundo bem investido o aproxima do seu alvo. Até a próxima temporada e continue prosseguindo para o alvo da sua vida.